Capítulo 141, Senhor. Duncan honesto e confiável. Acontece que neste mundo cheio de coisas estranhas e sobrenaturais, a habilidade de cura espiritual era muito mais intensa do que Duncan havia imaginado, chegou ao ponto de superar a habilidade mundial e foi direto para o artesanato. Felizmente, a caixa de coisas de Heidi não estava preparada para Nina. A psiquiatra percebeu o horror no rosto do tio e da sobrinha, o que a fez sorrir, pois essa era uma das vantagens que ela tinha no trabalho. Preencha isto primeiro, ela entrega um formulário impresso para Nina. Dando um suspiro de alívio, Nina se acalma visivelmente. Achei que essas ferramentas eram para mim. Isso é o que eu uso no meu trabalho enquanto trabalho para as autoridades e a igreja. Heidi sorriu. Muitas vezes tenho que lidar com pessoas extremamente preconceituosas e perigosas, cujos cérebros estão cheios de ideias heréticas. Essas ferramentas são um dos meus meios para abrir suas mentes. Quanto mais Duncan ouvia, mais sentia que havia algo errado com isso. Da mesma forma, Shirley, que estava tentando reduzir seu senso de existência enquanto não conseguia parar de escutar, inconscientemente encolheu o pescoço para trás. Ela rapidamente se escondeu mais longe enquanto fingia estar tirando o pó das prateleiras. Tão assustador, é tão assustador, este lugar é tão assustador, o Senhor. Duncan é assustador como é, porque um inquisidor decidiu aparecer aqui. E aquela Heidi, Shirley murmura para Dog usando sua conexão mental. A voz de Dog soou igualmente fraca e frenética. Como vou saber por que ela está aqui? Como eu poderia esperar ser pego por um capitão fantasma em terra? Como posso saber por que um inquisidor está vindo aqui para ser convidado? Quem acreditaria em nada disso se fosse contado? Eu sou apenas um cão das trevas, caramba! Enquanto secretamente prestava atenção ao movimento ao lado do balcão, Shirley murmurou mais um pouco com uma cara triste. Quem pode acreditar nisso? Se você disser a um peixe que um dia ele morrerá em um acidente de carro, aposto que ele também não vai acreditar. ... Não mencione peixe, tenho medo de peixe. Shirley ficou atordoada, mas perguntou de qualquer maneira, quando você começou a ter medo de peixes? Pare de falar comigo por enquanto. Não quero que o inquisidor perceba nada. Embora, em teoria, eu esteja escondida da vista dela, continuo tendo a sensação de que minhas habilidades estão fora de alcance quando o Senhor Duncan está por perto. Concordando com a cabeça, Shirley rapidamente afastou seus pensamentos e se escondeu atrás do outro lado da prateleira. Gabinete. Não há ninguém nesta área, então é o local perfeito para passar despercebido. Ao mesmo tempo, Nina deu uma olhada no formulário colocado em sua mão. É a rotina típica de uma avaliação psicológica, que não diferia dos formulários que ela costumava preencher antes de fazer aulas de ocultismo na escola ou visitar museus. A diferença aqui era que havia algumas perguntas extras que não eram feitas com frequência. Enquanto preenchia, ela perguntou curiosamente: ouvi dizer que seus tratamentos são mais profissionais, então pensei que você não usaria esse tipo de formulário que os médicos comuns usam. Preencher formulários é apenas a parte básica da psicometria. O que me diferencia desses meio-baldes é que o diagnóstico deles muitas vezes termina após o preenchimento do formulário. Heidi sorriu enquanto tirava o pingente de ametista do pescoço e brincava com ele. O meu, por outro lado, apenas começou quando você preenche fora do formulário. O olhar de Vanna inconscientemente caiu sobre o pingente de cristal de Heidi ali, os olhos ficando curiosos também. Eu sempre vejo você usando essa bugiganga nova recentemente, você gosta muito. Aparentemente, Heidi foi pega de surpresa com o comentário. Olhando para o pingente em sua mão, ela balançou a cabeça como se aparentemente se lembrasse de algo. Na verdade não, é só que é raro meu pai me trazer um presente. Adivinhe, Vanna, esse pingente foi comprado pelo meu pai nesta mesma loja. Ela enfatizou especificamente a palavra comprar, como se quisesse negar a força que se tratava apenas de uma oferta gratuita. É realmente um produto de loja aqui. Espero que este pingente lhe traga boa sorte.
Duncan acena com a cabeça para confirmar a história. Isso deixou Vanna ainda mais intrigada. Do ponto de vista dela, esse item era claramente uma imitação, por isso a deixou perplexa. Como pode alguém tão instruído em história como Morris cair nessa? Felizmente o Inquisidor teve mais inteligência para deixar escapar isso diante de Duncan. Exatamente então, Nina terminou de conferir o formulário e devolveu para Reid. Terminei de preencher. Você consegue ver qual é o problema? Eu li enquanto você preenchia a página, incluindo as pequenas e sutis mudanças em sua expressão durante o ato. Reid guardou o papel e disse sem rodeios, você tem um trauma psicológico há muitos anos. Muito estresse recente em sua vida fez com que ele ressurgisse. Seu sonho estranho diminuiu nos últimos 2 dias por causa do estresse que diminuiu, ou foi transferido para outro lugar. Nina não pôde deixar de arregalar os olhos devido ao quanto o médico captou. Então, inconscientemente, a garota olhou na direção do tio, o rosto um pouco hesitante devido ao assunto. Precisamos de um ambiente tranquilo e privado para maior alívio e libertação espiritual, disse Reid, olhando para Duncan. Claro, isso exigirá primeiro o consentimento do seu tutor e a cooperação da própria senhorita. Nina, vá lá para cima. Duncan assentiu e olhou para Nina, está tudo bem para você? Eu estou bem com isso. Nina acenou com a cabeça obedientemente e sem objeções. Porém, a tensão em seus olhos permaneceu, o que não passou despercebida pela observação atenta do médico. Não se preocupe Nina, é apenas uma técnica simples de relaxamento mental. Você não tem nada com que se preocupar porque não há nada de errado com você. Só um pouco de estresse e ansiedade que todo mundo tem. Reid exalava uma aura de segurança e confiança que facilmente elevava a atenção. Não acho que precisaremos de nenhuma das minhas ferramentas hoje. Vou começar fazendo algumas perguntas. Nina estava completamente aliviada agora. Ela acenou para Duncan antes de ser conduzida ao segundo andar por Reid. Finalmente, apenas Duncan e a senhorita Inquisidora permanecem sentados frente a frente no balcão, enquanto Shirley permanece escondida atrás das prateleiras. Hoje foi a primeira vez que o Capitão Fantasma conheceu essa senhora pessoalmente depois de deixar uma marca nela por acaso. Ele podia perceber sua marca ficando cada vez mais forte devido à proximidade, sinal de que a chama dentro da alma de Vanna estava sendo reabastecida. Depois de perceber isso, Duncan controlou conscientemente o crescimento daquela marca. Ele não queria que essa marca fosse detectada pela misteriosa deusa atrás dela, o que faria com que ele perdesse esse nó especial. Enquanto o Capitão Fantasma estava curioso sobre o status de uma freira nesta cidade, Vanna também estava curiosa sobre esse senhor Duncan, sentado à sua frente. Sem dúvida, ela estava aqui para acompanhar Reid hoje. Porém, há também outro motivo, há muitos pontos suspeitos sobre o incêndio no museu. Teoricamente, seria impossível extinguir um incêndio tão rapidamente. Reid também viu a projeção de um suposto fragmento solar. Depois, há Duncan, uma pessoa comum que correu para o fogo para salvar outras pessoas sem se machucar nem um pouco. Vanna não tinha evidências tangíveis para conectar as pistas, mas sua intuição apontava para esta loja de antiguidades. Senhor Duncan, Vanna quebrou o silêncio primeiro com uma expressão calma, tenho algo que quero saber sobre o incêndio no museu, posso? É claro, Duncan assentiu calmamente, eu estava no local naquele momento e deveria ser capaz de fornecer algumas informações. Obrigado pela sua cooperação, Vanna assentiu levemente. Quando você correu para salvar a todos, o fogo no museu ainda estava aceso, certo? Isso mesmo, Duncan acenou com a cabeça sem hesitação porque não sabia quanta informação o Inquisidor à sua frente tinha. Um pouco de verdade ligada a alguns detalhes omitidos. Houve muito fogo, principalmente no sentido do corredor que dá acesso ao salão principal de exposições. Quase tudo estava queimando. Mas você acabou saindo ileso, perguntou Vanna, você pode me contar o que aconteceu depois que você entrou no museu? Duncan mostrou um rosto contemplativo e, após 2 ou 3 segundos de silêncio, disse inseguro,
Também acho incrível poder sair vivo, mas o fogo no museu apagou de repente, você pode imaginar isso. Não foi extinto pela pistola de água do lado de fora, nem foi extinto depois que o material combustível foi queimado, mas o próprio fogo simplesmente desapareceu de repente. Até a fumaça sumiu. Ele parecia surpreso ao recitar a mentira em sua voz, estendendo a mão para gesticular aqui e ali. Essa deve ser a bênção da deusa, certo? Assim que terminou a frase, ele ouviu uma comoção vinda de Shirley. Era a garota derrubando acidentalmente uma escultura de madeira no canto. Tome cuidado! Duncan imediatamente virou a cabeça e gritou como um verdadeiro dono de loja, lembrando a seus funcionários: a base daquela coisa foi derrubada por mim mais de uma vez, então é apenas cola que a mantém unida. Não deixe isso quebrar. Aspas. A deusa zela por todos na cidade-estado. A expressão de Vanna mudou sutilmente para pior, seus olhos encontrando os de Duncan. Posso ver que você realmente é uma pessoa honesta. A expressão de Duncan era séria e calma. É claro que não podemos estar neste negócio a menos que sejamos honestos. Fim do capítulo. Capítulo 142, Inquérito e Tratamento. A expressão no rosto de Duncan era muito sincera, do tipo cheio de confiança e determinação de que se eu abrir a porta para vender imitações falsas, então eu fará com que você morra claramente com esta verdade em mente. Vanna ficou obviamente chocada com esse nível de calma e permaneceu atordoada por um longo tempo antes de reagir. Sua honestidade é realmente impressionante. Há mais alguma coisa que você gostaria de perguntar sobre aquele incêndio? Duncan não se importou com a estranheza no tom da outra parte e perguntou sem rodeios com uma expressão relaxada: ouvi depois que todo o museu foi bloqueado naquele mesmo dia. Na verdade, suspeitamos fortemente que existam fatores sobrenaturais relacionados ao incêndio no museu. Vanna não escondeu isso do homem. Na verdade, não precisou porque a notícia já tinha sido divulgada publicamente pela Câmara Municipal, apelando aos cidadãos para não se aproximarem da Praça dos Museus num futuro próximo. Para quem mora em Plende, a existência de coisas sobrenaturais não era segredo algum, apenas que algumas verdades e detalhes são omitidos quando considerados necessários pelas autoridades. O fogo diminuiu muito rapidamente, muito além dos meios comuns, senhor. Duncan, por favor, lembre-se do que experimentou naquele dia. Você realmente não viu ou ouviu nada incomum depois de entrar no museu? Aspas. Não, Duncan franziu a testa. Na verdade, eu não tive energia para prestar atenção ao que estava acontecendo no incêndio. Eu era apenas uma pessoa normal, não um guardião treinado, afinal. Falando nisso, ele fez uma pausa e ergueu as sobrancelhas. A igreja suspeita que alguns de nós que escapamos do incêndio podem estar relacionados ao fator sobrenatural por trás do incêndio. É minha suspeita pessoal. Vanna ficou séria na cara dela. Peço perdão, mas é meu dever como inquisidor ser cauteloso com todos os perigos transcendentes descontrolados escondidos na cidade-estado. Não estou sugerindo que você seja o principal culpado por trás do incêndio, mas quer o indivíduo comum goste ou não, os poderes sobrenaturais podem contaminar uma alma independentemente de sua vontade ou consciência. Minha principal preocupação hoje ao vir é a sua segurança. Eu entendo, isso deixou Duncan mais à vontade e franco agora. Para ser honesto, ele não podia estar zangado, pois a jovem inquisidora estava apenas cumprindo o seu dever. Então você notou algo incomum em sua observação? Alguma pista? Eu não encontrei nada. Vanna balançou a cabeça. Não há nenhum resquício de poderes indesejados aqui, e a distribuição de auras fluindo dentro e fora do prédio é bastante normal. Eu acho que vocês deveriam ser apenas algumas pessoas comuns que se envolveram com esse evento. Duncan pensou sobre isso e não pôde deixar de acrescentar: se não, por que você não verifica cuidadosamente novamente? E se houver uma sombra escondida em algum lugar obscuro e você não percebeu? Afinal, isso é para nossa segurança. Tenho confiança no meu julgamento, disse Vanna sem esperar que Duncan terminasse. Então, endireitando o peito com confiança extra, ela falou com firmeza:
recebi a graça da deusa e meus olhos são o meio mais eficaz de detecção, especialmente durante o dia, quando nenhum poder herético ou sombra pode escapar da minha vista. Mesmo os deuses e demônios mais adeptos do mal são incapazes de escapar dos meus olhos durante essas horas. Assim que as palavras de Vanna saíram de sua boca, ela ouviu outro estrondo, o sinal de que Shirley finalmente havia derrubado a escultura no armário e o quebrado. Eu queria ver se poderia colocá-lo em um local mais seguro, Shirley gritou humildemente de um lugar fora de vista. Apenas poupe essas coisas por enquanto. Tudo bem se você apenas limpar as janelas. Duncan disse impotente, suas mãos espalhadas como um chefe angustiado dando um sermão em um trabalhador. Então, voltando-se para Vanna, você está certo, acho que não há mais nada para investigar. Essa criança parece peluda, Vanna disse casualmente enquanto olhava para a saia de Shirley que estava saindo de um canto, e ela parece um pouco nervosa. Hoje é o primeiro dia dela no trabalho, disse Duncan com sinceridade, ainda não sou uma escriturária formal, mas uma amiga da minha sobrinha que vem aqui para aprender e para subsidiar a renda da família. As crianças da Cidade Baixa devem ganhar o seu sustento muito mais cedo. Vanna concordou com a cabeça, pensando que isso era normal. Então ela parece ter se lembrado de outra coisa e voltou a olhar para Duncan. Além disso, quero confirmar outra coisa. Depois que todos vocês saíram do museu, vocês sentiram algum desconforto ou tiveram algum pesadelo? Duncan não respondeu imediatamente porque alguém teve um pesadelo. Na verdade, não foi só Shirley, mas ele também porque havia mergulhado naquele mundo de sonho para explorar com a garota. Claro, Vanna era uma senhora honesta e com uma imagem positiva, mas não havia como ele revelar esse fato. Aos olhos da igreja e das autoridades, todos são hereges que devem ser queimados na fogueira. Não, está tudo bem, Duncan balançou a cabeça, mas posso perguntar. Que tipo de pesadelo será? Se algo semelhante acontecer conosco nos últimos 2 dias, gostaria de confirmar o mais rápido possível e pedir ajuda à igreja mais próxima. Deve ter algo a ver com as chamas, respondeu Vanna, e a escala é imensa, com enormes arcos irrompendo violentamente de um vazio escuro. Considerando o fato de que você escapou por pouco de uma experiência de quase morte, é provável que tenha sofrido um trauma de curto prazo de alguma forma. A sombra pode se manifestar na forma dos seus sonhos. As pessoas comuns não conseguem julgar a diferença, mas como transcendente, aconselho você a procurar ajuda assim que sonhar com algo semelhante. Duncan franziu a testa, irrompendo violentamente do vazio escuro, espetaculares arcos de chamas. Não parecia o sonho de Nina, nem foi o sonho de Shirley que eles vivenciaram. Se eu tivesse que conectar isso a alguma coisa, a descrição dela seria mais parecida com algo que eu conheço. O fragmento do sol, Duncan ponderou por um momento, ajustando cuidadosamente as palavras no quadro de um cidadão entusiasmado. Deixe-me anotar isso, então essa coisa, está relacionada aos cultistas do sol que têm assolado os jornais recentemente. Esses cultistas pareciam estar envolvidos com algo relacionado ao sol e tal. Eu não duvidaria que eles incendiassem o museu em seus rituais malucos. Vanna não pensou muito sobre a questão, pois é de conhecimento geral que a igreja estava rastreando os suntistas após os recentes rituais de esgoto. Depois assentindo, não podemos descartar essa possibilidade, mas sabendo que é o seu limite, não pergunte muito sobre o assunto. É perigoso para as pessoas comuns mergulharem profundamente neste tópico. Como membro de alto escalão da igreja, Vanna conhecia muito bem os perigos que acompanham o conhecimento proibido. Apenas saber foi suficiente para abrir um canal para aqueles deuses malignos penetrarem em seu mundo. A essa altura, o hospedeiro se tornaria nada mais do que um saco ambulante de carne para infectar outras pessoas, independentemente da vontade de alguém. Naturalmente, Duncan também não tomou a iniciativa de mencionar seu comportamento original de reportar os suntistas à igreja. Apenas através da conversa aqui, ele já foi capaz de discernir a verdade e confirmar sua suposição de que aquele era o fragmento do Sol. É assim que um fragmento solar deveria ser.
Uma enorme chama arqueada, irrompendo violentamente no nada escuro. Isso era completamente diferente do que Duncan tinha em mente. Em seu rascunho original de imaginação, algo como um fragmento do Sol, que foi perseguido pelos suntistas, deveria ser algo semelhante a uma anomalia, um objeto ou item tangível e físico que pudesse ser empunhado. Duncan esforçou-se para combinar a descrição com qualquer coisa que conhecesse da Terra. Eventualmente, ele chegou à conclusão de que se assemelhava principalmente ao que ele conhecia como uma explosão solar. A expressão em seu rosto não mudou muito ali, mas seus pensamentos estavam agitados. Puta merda, um fragmento de sol é literalmente uma fatia de sol. Ao mesmo tempo, no quarto de Nina, no segundo andar, Reid completava seu questionamento regular e orientação ao paciente. Ela confirmou aproximadamente que o sonho de Nina não era um pesadelo comum ou um sonho contínuo causado por puro estresse mental, mas se esse sonho poderia ser prejudicial requer mais determinação. Podemos precisar de uma hipnoterapia curta e moderada. Reid pegou o pingente de ametista em sua mão e disse para a garota à sua frente com uma voz gentil. Não fique nervoso, apenas siga minhas orientações e responda algumas perguntas. Fim do capítulo. Capítulo 143, Hipnose. Nina engoliu em seco enquanto observava o pingente de cristal balançando na mão de Reid. Embora a outra parte tenha dito para relaxar, esta foi a primeira vez que ela recebeu hipnoterapia, portanto, sempre foi difícil controlar a reação dela. Enquanto seus olhos eram atraídos pelo cristal oscilante, ela também notou que Reid estava usando uma pulseira de pedra aparentemente simples em seu pulso, que era tecida com uma corda de seda resistente e amarrada com muitas pedras coloridas. Ela também notou muitas marcas semelhantes a runas nas pedras, algo estranho para uma bugiganga feminina. Percebendo o olhar de Nina, Reid balançou o pulso com um sorriso. Sou uma aluna da Academia da Verdade, seguindo e servindo ao Deus da Sabedoria, Lahren. Embora não pareça assim do lado de fora, mas do ponto de vista técnico, sou um clero registrado. Um clero, não apenas um psiquiatra, mas também um membro da Academia da Verdade. Nina certamente já ouviu falar da Academia da Verdade desde que estuda em uma de suas escolas. Embora seu nome soe como uma academia, na verdade, o verdadeiro corpo desta academia era uma das 4 igrejas ortodoxas deste mundo. Juntamente com a Igreja da Tempestade, a Igreja da Morte e os Portadores da Chama, estas 4 organizações mantiveram a ordem civilizada da Era do Mar Profundo. Mas, ao contrário das outras 3 igrejas principais, a Academia da Verdade não tinha um sistema de fé rigoroso e estava mais inclinada ao conhecimento puro. Eles são a espinha dorsal da investigação e do progresso científico, por isso são os promotores de escolas e universidades, em vez de catedrais e capelas. Além disso, estes estudiosos são de longe os mais pequenos em termos de números em comparação com as outras 3 religiões, e aqueles que usam um marcador que os registra como um verdadeiro clero da sabedoria eram, por assim dizer, mais raros do que um diamante. Neste momento, Reid apareceu brilhando como uma auréola aos olhos de Nina. Isso finalmente permitiu que o estudante nervoso se acalmasse como um júnior conhecendo um graduado de destaque da mesma escola. Dito sem rodeios, Nina entrou em modo de admiração de ídolo completo. Claro, Reid não sentiria falta da mudança na expressão de Nina, mas ela não se importou com isso. Para o médico, seu status de ídolo aos olhos dos juniores nem sequer foi registrado, porque era assim que seu cérebro funcionava. Continuando a mexer no pingente de cristal em mãos, ela começou a falar devagar, arrulhando com uma nota hipnótica, sobre sua infância. Agora há pouco, você mencionou que seus pais faleceram em um acidente. Você pode me contar sobre os detalhes? O incidente pode ter deixado uma sombra pairando sobre o seu coração. Na verdade, não é nada que eu não possa falar. Nina pensou e percebeu que não valia a pena esconder. Já contei a muitas pessoas sobre isso antes, mas todos presumiram que eu estava tendo alucinações e me enganei quando criança.
11 anos atrás, houve um vazamento na fábrica no 6º quarteirão e muitos cultistas destruíram a área antes de serem presos. Você sabia disso? É claro, Reid assentiu, eu era apenas adolescente quando isso aconteceu. Nossa família estava perto da encruzilhada quando isso aconteceu, e aconteceu de testemunharmos a primeira multidão de pessoas inundando as ruas e atropelando umas às outras. Então você também se lembra de um incêndio. Fogo. Reid inclinou ligeiramente a cabeça e inconscientemente parou de mexer no pingente de cristal. Que fogo! Veja, você também não se lembra daquele incêndio, mas na minha memória, um grande incêndio matou meus pais. No entanto, todos dizem que estou enganado. Reid ouviu silenciosamente a história de Nina até o fim, nenhuma vez rejeitou a versão contrária à sua. Então, com um leve aceno de cabeça, ela demorou um bom minuto antes de continuar, como se também estivesse pensando no que fazer a seguir. Então esta deve ser a sombra escondida dentro do seu coração. O fogo do qual você tem tanto medo é o catalisador dos seus sonhos. Você tem reprimido a emoção, mas tem medo que as chamas apareçam novamente e levem embora as pessoas ao seu redor. Esta é a causa. Nina assentiu lentamente, sem rejeitar a avaliação. Você tem estado sob alguma pressão ultimamente? Reid perguntou, academicamente, na vida? As pressões recentes podem ter amplificado a névoa de longa data em seu coração. Nina ficou em silêncio por um momento antes de responder com alguma hesitação, talvez seja porque o corpo do meu tio já não estava bem antes. Já faz algum tempo que está piorando cada vez mais, o que me preocupa muito. Falando nisso, ela fez uma pausa e acrescentou rapidamente, claro, a saúde dele está melhor agora. Sinto que também relaxei muito e não tive aquele sonho estranho nos últimos 2 dias. Você está preocupado com a saúde da sua família. Reid arrulhou pensativamente, ouvindo os sussurros da garota agora parcialmente hipnotizada à sua frente. Ela não precisava mais balançar a ferramenta de seu ofício porque Nina havia caído na cama em estado de sonho. O pingente de cristal era apenas uma distração, enquanto suas palavras eram a verdadeira fonte da hipnose. Posso ver que você tem uma vida difícil. Você manteve a tensão e a ansiedade no fundo da sua mente sozinho. Você não quer sobrecarregar as pessoas ao seu redor e ignorar suas próprias necessidades. Mas está tudo bem agora. Relaxe e durma. Quando você acordar novamente, você deixará para trás o estresse daquele sonho e se sentirá revigorado. Em um estado meio sonhador, a voz de Nina soou suavemente, obrigada. Reid sorriu ao obter algum resultado. Então, para melhorar ainda mais o estado de relaxamento profundo de Nina, ela casualmente levantou outra questão. A propósito, seu tio não estava bem de saúde antes, certo? Que doença ele tinha? Acabei de ver que o Sr. Duncan parecia estar com boa saúde. Nina ficou em silêncio por muito mais tempo nesta rodada antes de falar suavemente. É que o corpo dele está fraco, ele está agora, totalmente bem. No entanto, Reid não conseguia mais ouvir a resposta de Nina. No momento em que fez a última pergunta, a médica já estava deitada na ponta da cama de Nina, mergulhada num sonho mais profundo do que o de seu próprio paciente. No pulso direito de Reid, a pulseira de pedra tecida à mão brilhava fracamente devido à ativação de um dos símbolos rúnicos. Esses símbolos são frequentemente usados pelos seguidores da Academia da Verdade, representando as bênçãos de Lahren, o deus da sabedoria e da tolice. Eles podem não ter poderes fortes para lutar contra o sobrenatural, mas os estudiosos tinham outros meios, como usar essas runas que carregavam o poder de seu deus. Depois de alguns segundos de oscilação, uma ágata vermelha na série de pedras de repente fez um leve som estridente e rapidamente se desintegrou em pó antes de desaparecer com o vento. Reticências, reticências, reticências. Depois de ser deixada sozinha, Vanna continuou fazendo mais algumas perguntas a Duncan. Para saber se ela havia perdido algum detalhe importante sobre o incêndio no museu, o segundo para garantir que Duncan não tivesse sido afetado pelo fragmento do sol.
Durante a conversa, a ferrugem e o constrangimento do primeiro encontro se dissiparam gradativamente e o clima da cena tornou-se amigável e familiar. Isto permitiu que Duncan sentisse a preocupação genuína da inquisidora sentada à sua frente. Não é o sentimento de um investigador tentando resolver um caso, mas a emoção sincera de cuidar dos outros. Quer essa emoção se deva à conexão de rede ou se estendeu a todos na cidade-estado, sua impressão sobre a senhora não poderia ser melhor, apesar de sua postura. Falando nisso, a senhorita Reid e Nina já estão lá há algum tempo, certo? Durante a conversa, Duncan percebeu a hora e inconscientemente olhou para as escadas que levavam ao segundo andar. De fato, Vanna também reagiu a tal lembrete e franziu levemente a testa. Geralmente o processo de tratamento de Reid é muito rápido. Aspas. ... Eu não acho que você possa usar o modelo de tratamento usual da senhorita Reid como padrão. A hipnose física e a anestesia cinética são realmente muito rápidas, mas não acho que ela seguiria esse caminho com minha sobrinha. O canto da boca de Duncan se contraiu visivelmente ao lembrar daquelas ferramentas no kit médico do médico, mas os dois estão demorando muito, nada vai acontecer, certo? Vanna balançou a cabeça. Não, Reid é uma profissional estritamente treinada pela Academia da Verdade. Ela não vai bagunçar as coisas em uma hipnoterapia típica e conversa principalmente com Nina para tratamento. Admito que ela pode ser um pouco excêntrica quando se trata de lidar com o cultista paranoico. Você sabe, a atitude dela em relação ao trabalho é a mesma de alguém que sai de férias, apesar dos critérios de seu trabalho. Depois de dizer a última parte, o inquisidor de repente ficou menos confiante sobre o assunto e ficou preocupado. Talvez seja melhor darmos uma olhada nós mesmos. Duncan e Vanna subiram juntos para o segundo andar e foram ao quarto de Nina. Mas antes que pudessem bater na porta, seus ouvidos se animaram com o mesmo barulho inesperado, 2 roncos das senhoras lá dentro. Fim do capítulo. Capítulo 144, Vigilância de Vanna. Sinto muito, não sei como, Reid se desculpou com vergonha. Como psiquiatra sênior e profissional que poderia concluir todos os seus estudos sob os rígidos padrões da Academia da Verdade, seu constrangimento naquele momento era indescritível. Sério, quando Vanna acordou, Reid quase caiu para trás, acreditando que sua vida profissional havia acabado. Porém, nessa hora, Nina, que estava sentada na cama e acabava de acordar, também estava confusa. Ela não sabia o que aconteceu, apenas olhando para o médico confusa devido a todas as desculpas. Tio, o que aconteceu? Por que a senhorita Reid? O psiquiatra hipnotizou não só você, mas também ela mesma e adormeceu. Duncan suspirou com uma nota desamparada e apontou para o canto da cama que ainda estava impresso com a forma de uma certa senhora no quarto. A baba dela escorreu para o chão. Apesar de dizer isso com cara séria, o comentário literalmente deixou Reid em uma espiral de vergonha. Coitada dela, ela não conseguia mais levantar a cabeça. Sob essa atmosfera estranha e caótica, apenas Vanna conseguiu manter uma expressão séria. Ela olhou ao redor da sala pela primeira vez, procurando e sentindo alguma coisa. Eventualmente, ela fixa os olhos em Reid. Você está realmente bem? Como você acabou adormecendo durante uma sessão de terapia? Ao ouvir o tom sério da amiga, Reid gradualmente voltou a si e percebeu o significado oculto. Imediatamente franzindo a testa, ela tenta se lembrar do último momento. Eu não acredito que tenha um problema. Deve ser devido a toda a carga de trabalho recentemente. Talvez a atmosfera relaxante tenha me afetado mais do que eu pensava agora. Mas o tratamento está completo, certo? Vanna ainda parecia um pouco desconfortável e perguntou novamente. Ah, claro, Reid assentiu sem hesitação, confiante em seu próprio trabalho. Fiz algumas perguntas à senhorita Nina e foi depois que ela respondeu que adormeci. Duncan notou a expressão solene de Vanna e não pôde deixar de perguntar, há algo errado? Aspas. Não, só estou um pouco preocupado com a condição de Reid. Ela nunca fez algo assim antes.
Vanna balançou a cabeça, mas suspeito que seja como ela diz, ela está muito cansada devido à recente carga de trabalho extra. Afinal, o dia de folga dela foi arruinado pelo incêndio no museu. Quando Nina ouviu isso, ela imediatamente pediu desculpas a Heidi por reflexo. Sinto muito, parece que aproveitei seu precioso período de descanso. Não há necessidade de se desculpar, Heidi rapidamente acenou com a mão, e se pensarmos de forma diferente, tive uma boa noite de sono aqui. Faz muito tempo que não durmo tão profundamente. Vanna confirmou isso olhando a amiga de cima a baixo. Em seguida, virando-se para olhar pela janela em busca da cor do céu, está ficando tarde, acredito que também devemos ir embora antes que a noite chegue. Você não precisa de uma pausa. Duncan expressou preocupação como proprietário do lugar, a senhorita Heidi ainda parece um pouco cansada. Estou muito melhor, Heidi esboçou um sorriso corado ao ouvir isso, não é seguro ficar do lado de fora à noite. Tenho que chegar em casa antes do pôr do sol, senão meu pai vai ficar preocupado comigo. Ao ouvir esse motivo, Duncan não tentou manter as mulheres por perto. Ele primeiro ajudou Nina a sair da cama, depois se virou para os dois convidados, então vejo vocês dois saindo. Mantendo sua promessa, ele mandou Heidi e Vanna para a porta da frente, onde viu o sol da tarde se preparando para descansar durante o dia. Vanna deu partida no núcleo de vapor do veículo que ela dirigia. Aparentemente, o motor precisava de pré-aquecimento como uma caldeira antes de funcionar corretamente, o que intrigou Duncan. No entanto, antes que o Capitão Fantasma pudesse inspecionar o maquinário, Heidi se aproximou e sussurrou uma série de preocupações. Você agora é um guardião muito competente, mas parecia ter negligenciado cuidar de Nina por um tempo antes. Sua tensão mental e ansiedade surgiram por esse motivo, disse o psiquiatra com sinceridade e franqueza. É claro que agora que a condição dela melhorou bastante após esse aconselhamento, a situação vai melhorar. Mas mesmo o melhor tratamento precisa ser consolidado, e a melhor cura psicológica só pode vir do cuidado dos entes queridos. Nina tinha tensão mental e ansiedade. E por algum tempo também. Foi antes de eu tomar posse desta concha. Duncan aceitou isso e acenou de volta para o médico. Ele é sincero e agradecido pela ajuda, obrigado por terem vindo hoje. Na verdade, fiquei em mau estado por um tempo e negligenciei a saúde dela. Na verdade, eu deveria discutir isso com você com mais detalhes após o tratamento. Infelizmente, hoje não parece ser o momento certo. Heidi suspirou e deu meio passo para trás. Vou resolver as descobertas que descobri e escrever tudo em uma carta. Também incluirá sugestões de acompanhamento para seus cuidados. Os dois convidados especiais finalmente se despediram e foram embora. Observando o carro atraente que não é comumente visto na Cidade Baixa se afastando na Rua Laranja da noite, Duncan exalou um longo e profundo suspiro que estava segurando. A igreja transcorreu de maneira muito mais tranquila e pacífica do que ele poderia imaginar. E depois que Vanna e as duas saíram, Shirley finalmente saiu do canto do primeiro andar. A garota olhou nervosa na direção da porta, só ousando subir depois de ver Duncan e Nina retornarem. Eles realmente se foram. Sim, eles se foram, eles se foram. Duncan olhou para Shirley, seu tom parecendo desamparado com o quão covarde essa garota havia se tornado. Além disso, seu comportamento é muito óbvio. O que você está pensando ao se esconder o tempo todo? Para chamar a atenção e levantar suspeitas. Graças a Deus o Inquisidor não pensou demais no assunto. Porque estou com medo. Esse é o Inquisidor, a força de combate mais forte trabalhando sob o comando da igreja nesta cidade. Os olhos de Shirley se arregalaram como se fosse incapaz de compreender como Duncan conseguia permanecer tão calmo e imperturbável. O clero de mais alto escalão pode ordenar os guardiões e as patrulhas por capricho. Se ela sentir o menor cheiro do cheiro de cachorro, ela pode fazer com que a cidade inteira caia sobre nossas cabeças em um instante. Falando nisso, ela fez uma pausa e suspirou novamente. Ah, claro, é normal que você não faça isso, não entendo minha mentalidade.
Aos olhos de uma existência como você, o inquisidor provavelmente não é muito diferente do padre na capela da comunidade. Nina olhou para Shirley, depois virou a cabeça na direção por onde Vanna e Heidi haviam saído. Ela franziu a testa com a conversa estranha. Shirley, você vai mesmo ser presa pela igreja? Você obviamente não fez nada de ruim, e Lady Heidi e Vanna também são pessoas muito boas. Não importa se eu faço coisas ruins ou não, Shirley suspirou, a igreja não vai prender todos os selvagens, transcendentes porque sempre haverá aqueles expostos ao sobrenatural por vários motivos estranhos. No entanto, isso não significa que eles não vão ficar de olho nesses selvagens como eu depois de descobrirem minha existência. Não quero perder minha liberdade. Nina franziu a testa e não conseguiu entender a lógica de Shirley. Para ela, reportar-se às autoridades era normal, embora ela própria não o tivesse feito. Nina, como você está agora? Duncan pergunta de lado, interrompendo a garota pensativa. Estou bem, respondeu Nina imediatamente. Acho que o tratamento da senhorita Heidi é bastante eficaz. Depois de conversar um pouco com ela e tirar uma soneca, me sinto muito mais relaxado. É assim mesmo? Então estou aliviado. Duncan acenou com a cabeça ligeiramente e não disse mais nada. Caminhando em direção às escadas, só então notou Shirley, que pareceu reagir de repente olhando pela janela. Ah, eu queria ir para casa hoje, ela chora com uma nota triste. Mantenha essa ideia apenas como um pensamento. Duncan não olhou para trás. Você realmente planeja lutar com os guardiões da igreja à noite? Nina também riu e se adiantou para dar um tapinha no ombro de Shirley. Fique aqui mais uma noite. Podemos até aproveitar esta oportunidade para conversar à noite. No caminho de volta para a Cidade Alta, Vanna segurou o volante com firmeza enquanto Heidi bocejava no banco do passageiro. Aquele cochilo foi tão bom. Heidi bocejou novamente e disse casualmente, então, como foram as coisas para você? O dono da loja mostrou algo de errado com ele. Não há nada fora do comum, respondeu Vanna, mantendo um olho na estrada à frente. O dono da loja é apenas uma pessoa comum. O mesmo vale para aquela garotinha chamada Shirley. Eu não conseguia sentir nada vindo da loja ou a presença de poder ou vontade sobrenatural. Eles devem ficar bem, e é com você que estou preocupado. Você descobriu alguma coisa enquanto conversava com Nina? Tudo está normal da minha parte também, Heidi assentiu também. Ela então levantou a mão para acariciar o pingente de cristal que estava pendurado em seu pescoço e percebeu que uma das contas em volta de sua pulseira havia desaparecido, mas Nina mencionou algo quando ela estava sob minha hipnose. É um pouco estranho. Esquisito. O que você quer dizer? Ela mencionou um incêndio quando era criança, um incêndio relacionado ao vazamento na fábrica há 11 anos, disse Heidi casualmente. Mas você também sabe, não havia nada há 11 anos. Assim que ela estava na metade de falar, um grito agudo de freada acompanhado pela vibração do corpo interrompeu suas palavras. Vanna pisou no freio e se virou para a amiga com os olhos arregalados. Fogo! Nina disse que se lembrou de um incêndio há 11 anos. Sim, Heidi ficou um pouco surpresa com a resposta forte, por que você está tendo uma reação tão grande? Vanna não falou por um tempo, apenas seu rosto mostrando as emoções turbulentas que corriam por dentro. Heidi naturalmente percebeu a mudança e ficou preocupada. Você quer dar meia volta e voltar agora? Podemos perguntar. Não. Vanna balançou a cabeça abruptamente depois de ponderar sobre a ideia. O carro deu partida novamente e, no céu escuro, a paisagem em ambos os lados do bairro acelerou gradualmente e recuou. Eu sei que você está confuso e curioso, mas até que eu diga mais alguma coisa, não mencione isso a ninguém. Preciso confirmar algo primeiro. Vanna parou por um momento e depois murmurou como se estivesse falando sozinha. Talvez, viemos com um pouco de pressa hoje. Fim do capítulo. Capítulo 145, Heidi e sua família.
Reid sabiamente não deu continuidade ao assunto. O médico sabia que ela era diferente de Vanna. Embora ambos fossem, claro, no nome e até tivessem uma certificação registrada da Academia da Verdade, ela era melhor em pesquisa do que em confrontar essas forças perigosas de frente. Claro, isso tecnicamente se enquadrava em sua área de especialidade, mas seu trabalho era todo conduzido sob condições controladas. Infelizmente, isso aqui, não foi isso. Vanna, por outro lado, era adequada para esse assunto. Ela vem enfrentando os hereges há muitos anos. Ela conhece os meandros do que é permitido durante situações tensas. Se Vanna disser para não perguntar, então não pergunte. Perto do último trecho antes de voltar para casa, Reid finalmente fez uma pergunta que considerou segura. Há algum problema com aquela loja de antiguidades? Aspas. Está tudo bem na loja de antiguidades. Vanna controlou o carro para diminuir a velocidade, com o rosto ainda pensativo, mas em nossa cidade e estado, algo anormal pode estar acontecendo. O céu já havia escurecido completamente, e os sinos e assobios que alternavam entre o dia e a noite começaram a tocar no núcleo central de vapor. É também o sinal para que as lâmpadas da rua se acendam. Quando Reid chegou em frente de sua casa, o carro de Vanna já havia começado a partir e rapidamente ficou fora do alcance da voz. Ao contrário da amiga, que está limitada pelo toque de recolher, a inquisidora não descansa à noite. Vanna não apenas teve que fazer outra viagem até o museu isolado e encontrar os guardiões, mas também teve que retornar à catedral principal para cuidar da papelada. Mesmo nos dias de folga, Vanna nunca descansa de verdade. Reid suspirou novamente ao relembrar seu próprio dia sendo arruinado. Mas um suspiro foi um suspiro. Ela não ia esperar para entrar em sua casa. Com um clique na fechadura, o médico entrou na espaçosa sala iluminada por lâmpadas elétricas no teto. Está quieto como sempre, e a empregada diurna se retirou para sua casa depois de terminar de lavar a louça. Sem rodeios, a vasta casa parecia um pouco deserta agora. Mas Reid está acostumada com isso. Seu pai era alguém difícil de sair do estudo depois de investido, e a saúde de sua mãe não estava boa, então esperar uma recepção calorosa estava fora de questão. Mesmo assim, isso não significa que não haja cheiro humano nesta casa grande. O relacionamento familiar deles sempre foi bom, de fato. Tirando o casaco e guardando o kit médico, ela olhou ao redor e encontrou a sala de estudo iluminada. Seu pai provavelmente estava lendo alguma coisa. Sem incomodar o dono da casa, Reid foi até o quarto dos pais e bateu na porta. Voltei, você está aí dentro. A voz de sua mãe veio do outro lado da porta com uma sensação de desamparo e um pouco de raiva fingida. Por que você voltou tão tarde esta noite? Reid mostrou a língua na porta e rapidamente resolveu sua expressão. Em seguida, abrindo-a, ela entrou enquanto murmurava sua desculpa. Saí com Vanna para que você não precise ficar se preocupando comigo. Ela pode facilmente vencer a cidade inteira com uma mão nas costas. A iluminação da sala era fraca aqui porque a iluminação forte irritaria os olhos de sua mãe, que estavam em más condições depois de terem sido feridos por vapores químicos do vazamento da fábrica por 11 anos atrás. Reid rapidamente se ajustou à pouca iluminação e viu sua mãe sentada na cabeceira da cama. É uma senhora muito gentil sentada ali com um pijama macio e tecendo um artesanato único de Plende. Você está sempre andando com Vanna. Mais cedo ou mais tarde, você não poderá se casar como ela. Eu sei disso, você não pode me enganar. Ela corre para o centro matrimonial todo fim de semana, na esperança de encontrar um homem que atenda às suas necessidades. A igreja tem recebido reclamações todos os dias por causa disso. A expressão no rosto de Reid endureceu visivelmente. Isso, não diga isso. Vanna é uma inquisidora agora. E daí se ela for a inquisidora? Ela ainda é a mesma moça que come em nossa casa há vários anos. É tudo por causa do tio dela, depois que ele se tornou administrador da cidade. Tudo o que importa ao homem são os assuntos da cidade. É por isso que Vanna não teve a educação correta de uma dama adequada.
A velha mãe balbuciava sem parar, como sempre, com a mão gesticulando e nunca parando. Se eu fosse tio de Vanna, teria corrido até a igreja e exigido que retirassem o juramento feito à sua sobrinha. A maioria das freiras faz apenas um juramento durante a cerimônia de batismo. Como Vanna poderia fazer 3 grandes? É tudo por causa desses 3 juramentos que ela não pode se casar com ninguém, mesmo nesta idade. Ouvindo a série de gemidos e reclamações de sua mãe, Heidi só conseguiu rir de vergonha. Finalmente, depois que a velha conseguiu recuperar o fôlego e parar um pouco, a filha soube que era sua chance de mudar de assunto. Você está quase terminando a tecelagem. Sim e não. Já teci e desmontei várias vezes. É sempre algo que não consigo acertar. A velha mãe sorriu, mostrando a Heidi sua esplêndida fita tecida com seda fina. O intrincado acabamento foi embelezado com pedras e miçangas coloridas, um presente que não se encontraria em qualquer loja, pois dizem que afasta os maus espíritos. Eu me pergunto se posso encontrar um bom rapaz para você quando terminar. Heidi olhou para a fita com nós quase concluída e sugeriu cautelosamente, se não, por que você não a desmonta novamente? Talvez já seja a hora. Você está me chateando de propósito. Heidi rapidamente mudou de posição e saiu correndo dali, enquanto o canto irritante de sua mãe continuava a ecoar pela retaguarda. Ela está acostumada a ter sua mãe pressionando pelo casamento, então não é novidade. Fechando a porta com agilidade antes de sair, a médica estava pronta para pegar algo na cozinha quando esbarrou no pai no corredor. Eu ouvi o som de você voltando para casa mais cedo, você chateou sua mãe de novo. Morris pergunta, seu comportamento elegante de cavalheiro aparecendo novamente. Heidi rapidamente acenou com a mão. Não, apenas uma conversa fiada. E sobre o meu presente, você o entregou ao senhor Duncan. Eu entreguei. Duncan está muito feliz. Heidi assentiu e então não pôde deixar de dar uma olhada em seu pai do outro lado do corredor, mas eu realmente não esperava que você estivesse disposto a doar sua amada coleção. Aspas. É apenas uma coleção. Afinal, ele salvou sua vida, afirma Morris levemente. Na verdade, nem acho que seja suficiente. Terei que voltar em 2 dias para agradecê-lo. A referência prontamente fez com que Heidi corasse de vergonha devido ao lembrete de fazer hipnoterapia em Nina hoje. Há realmente necessidade de ser tão formal. Não é uma questão de ser formal ou não. O senhor Duncan salvou sua vida, e eu não sou apenas seu pai, mas também professor de Nina. Além do mais, o senhor Duncan também é um antiquário que está ansioso para aprender. Do ponto de vista social, vale a pena cultivar esse relacionamento, explicou Morris casualmente. Gosto da palavra que o senhor Duncan costuma dizer, é uma espécie de destino. Ok, sua ideia faz sentido, faz todo o sentido. Heidi de repente teve uma dor de cabeça depois de ouvir o raciocínio de seu pai. Para ela, socializar nunca foi uma habilidade dela, e agora ela está cheia de um monte de etiquetas sociais que não serviam para nada na sala de terapia. Então pelo menos mantenha sua visita apenas como uma visita, não compre coisas aleatórias de novo, ok? Depende se há algum item que me atraia, disse Morris casualmente. Então ele pensou por um momento e perguntou como se a pergunta só lhe ocorresse agora, então, você foi com Vanna hoje? Ah, sim, ela estava de folga hoje. Pegamos o carro dela. Morris refletiu por um segundo, como se estivesse hesitando em suas próximas palavras, eu tenho a sensação de que você está se aproximando muito de Vanna. Eu sou próximo dela há muitos anos, não é? Heidi sentiu que a pergunta era um pouco inexplicável e aleatória, nós nos conhecemos desde a infância. Não, o velho cavalheiro engoliu em seco e relembrou a citação do senhor Duncan durante sua última visita, também é possível uma escola só para meninas. Pai, Heidi fez uma expressão estranha, incapaz de compreender o comportamento bizarro de seu pai. Ah, esqueça o que eu disse. Morris voltou a ficar atento, percebendo o quão ultrajante sua fantasia interior estava se comportando.
Mudando rapidamente de assunto para evitar qualquer mal-entendido, o canto do olhar de repente pousou no pulso de Reid. Na pulseira, que representa a proteção de Lahren, o deus da sabedoria, faltava uma ágata vermelha. A expressão do velho ficou instantaneamente mais pálida. No entanto, como um estudioso bem instruído, ele sabe que não deve entrar em pânico nesta situação. Controlando seu humor à força, ele pergunta calmamente de novo, como se fosse uma pergunta casual: Reid, você acidentalmente deixou cair uma conta da sua pulseira. Percebo que há um ponto aberto na corda. Minha pulseira? Reid piscou, levantou o pulso e olhou para si mesma. Não era para ser assim. Achei que sempre faltava um. Sempre faltando um? Morris pressionou sua respiração ofegante. Neste momento, há uma onda de emoções fortes dominando sua mente, pois o pior resultado possível acabara de se tornar realidade. A propósito, você só foi àquela loja de antiguidades hoje, certo? Ele pergunta novamente com seu tom habitual, tentando ao máximo obter qualquer informação que pudesse sem alarmar ninguém, amigo ou inimigo. Fim do capítulo. Capítulo 146, Cinzas. Reid não percebeu nada de incomum no tom de seu pai. Sim, ela assentiu calmamente, eu e Vanna fomos hoje à loja de antiguidades do Sr. Duncan. Consegui bater um papo bacana com ele e fiz hipnoterapia para Nina. Voltamos logo depois. A médica hesitou brevemente no final, perguntando-se se deveria contar ao pai sobre o incêndio que ouvira de Nina e a estranha reação de Vanna a respeito. Porém, depois de relembrar a expressão anormalmente séria da amiga no carro, a senhora desistiu da ideia. Pode haver forças ocultas perigosas envolvidas por trás deste incidente, e pode ser tão grave que, se ela falar sobre isso, poderá atrair olhares indiscretos. Embora seu pai fosse igual a ela, ele também era um seguidor da verdade que serve ao Deus da sabedoria. Ambos são mais estudiosos do que verdadeiros lutadores transcendentes. Não é bom para uma pessoa aprender a lidar diretamente com essas coisas perigosas. Morris ainda tinha uma expressão gentil e calma no rosto quando assentiu levemente. Então, falando casualmente como se não fosse intencional, então você ficou aí por um bom tempo, você perdeu a noção do tempo conversando com o Sr. Duncan. Veja, eu não disse que ele é uma pessoa sedenta de conhecimento. Oh, não é isso. O rosto de Reid de repente ficou com um tom de vermelho, é só que, perdi um pouco de tempo hipnotizando Nina. Ao hipnotizar Nina, Morris ouviu o nome de seu aluno e ergueu uma sobrancelha em tempo hábil, não foi bem. O estado mental dela é tão terrível. Foi afetado pelo incêndio anterior no museu. Reid não pôde deixar de revirar os olhos ao ouvir a longa série de perguntas de seu pai. Você realmente se preocupa com aquela sua aluna? Não se preocupe, ela está indo bem. Aquela garota estava um pouco ansiosa e, depois do meu aconselhamento, ela está completamente bem e não será afetada durante os exames finais. O atraso a que me refiro é sobre outra coisa. Morris agora parecia curioso. Talvez eu esteja um pouco cansada ultimamente. Reid riu secamente com mais vergonha. Eu também adormeci quando a hipnotizei e dormi até a noite. Você caiu em um sono profundo enquanto hipnotizava Nina. A expressão de Morris finalmente mudou ligeiramente, mas ele rapidamente recuperou o controle de acordo com o seu protocolo. Não é típico de você. Todo mundo pode ser negligente às vezes, sem mencionar que há muito tempo estou privado de férias adequadas. Reid acenou com a mão impacientemente. Não pergunte, já sou adulta. Você e mamãe ficam sempre assim quando volto tarde. Eu não sou mais uma criança, você sabe. Não há necessidade de agir sempre tão preocupado. Morris continuou olhando para a filha por mais alguns segundos antes de soltar sua risada educada de costume de um estudioso. Claro, não vou continuar perguntando assim da próxima vez. Venha, o jantar já está esperando por você na cozinha. Apresse-se e vai esquentar. Ainda tenho que ir ver sua mãe. Tudo bem, Reid assentiu e correu para a cozinha, apenas para virar a cabeça antes do canto do corredor.
A propósito, você está planejando visitar a loja de antiguidades mais tarde. Sim, Morris já estava parado na porta do quarto, a luz fraca da parede do corredor lançando uma sombra manchada em seu rosto velho. Há algo errado. Saí com pressa hoje, então não consegui discutir as coisas adequadamente com o Sr. Duncan. Se você for visitá-lo, me ajude a passar uma carta de avaliação para ele sobre Nina, ok? Sem problemas, Morris assentiu e então, como se estivesse falando consigo mesmo, murmurou baixinho, definitivamente preciso visitá-lo novamente. Reid havia saído, mas o velho historiador de cabelos grisalhos permaneceu parado em silêncio na porta. Ele parecia estar imerso em pensamentos e, depois de quase uma dúzia de segundos, finalmente exalou um suspiro longo e suave e abriu a porta de madeira fosca. O quarto ainda estava mal iluminado, com apenas uma pequena luminária de parede servindo de fonte de luz. Morris cuidadosamente girou a fechadura atrás de si, garantindo que ninguém pudesse entrar durante esse momento. Amado, você está bem? Ele caminhou lentamente até a cabeceira da cama e perguntou suavemente a pilha de cinzas se contorcendo com um contorno em forma humana. Como que para responder, um sutil zumbido estático veio do contorno humano cinza e borrado, constantemente flutuando e se contorcendo enquanto o fazia. Sim, que lindo! Seu ofício sempre foi muito bom, Morris respondeu com um pequeno murmúrio e elogiou as habilidades de tecelagem de sua esposa enquanto observava a fita ornamental quase concluída. Aquele que você fez para mim ainda está pendurado na minha sala de estudo. Durante o tempo seguinte, nenhuma palavra foi trocada, apenas um silêncio que deixaria qualquer ocupante num torpor desconfortável. Eventualmente, depois de alguns minutos desse constrangimento, Morris quebrou e falou sobre suas angústias. Reid saiu hoje. Quando ela voltou, vi que uma das ágatas vermelhas da pulseira havia sumido. As cinzas na cama de repente pararam, seguidas por um zumbido baixo e estático de uma contorção perturbada. Não se sabe ao certo o que aconteceu exatamente. Se fosse uma proteção de Lord Larrain, então só poderia significar que Reid encontrou um perigo que poderia penetrar em sua sanidade interior. Morris explicou lentamente seu raciocínio. Mas pela forma como as coisas parecem, suspeito que ela só passou por alguma coisa, sem ter consciência disso. A pulseira provavelmente foi ativada sem intenção. Morris parou abruptamente e ouviu o zumbido estático que o interrompeu. Sim, lembrei Reid sobre sua pulseira. Mas quando ela viu o problema, ela presumiu que a ágata sempre estava faltando. Morris acenou com a cabeça concordando com as cinzas enquanto elas se contorciam. É uma medida de autoproteção, talvez da mente dela ou da bênção do próprio Larrain. De qualquer forma, essa proteção a impediu de saber de alguma coisa. Outra explosão de zumbido estático veio da forma pálida de sua esposa, desta vez mais agitada e frenética. Quero investigar, é claro. Devo descobrir por mim mesmo o que está acontecendo. A última frase trouxe um silêncio incômodo às cinzas da cama. Morris balançou a cabeça. Eu entendo, meu amor. Pode haver um pequeno risco envolvido na minha decisão, mas esta é a nossa filha. Eu tenho que ir. Não se preocupe, orarei antecipadamente por adivinhação. Na verdade, eu já havia visitado aquela loja de antiguidades e conhecido o dono. O homem é diligente e sua sobrinha é uma criança estudiosa e uma de minhas alunas na escola. Não havia nenhum mal malicioso pairando ali. Portanto, se o fator de risco estivesse na loja hoje quando Reid a visitou, o dono dessa loja também poderia estar ameaçado. Meus alunos moram lá. Como professor e servo do Deus da sabedoria, devo. Morris afirmou com uma voz melancólica tão cheia de emoções que doeu. Em seguida, a dupla ouviu as sugestões um do outro e várias ideias sobre o que fazer. Não podemos alarmar a catedral sobre este assunto, embora eles possam ser mais eficazes, o seu estilo excessivamente agressivo também pode prejudicar o meu aluno. A prioridade de suprimir a heresia e erradicar o mal é muito alta para os guardiões da igreja e... Falando nisso, Morriston soltou um suspiro suave antes de continuar,
Eu realmente não quero atrair a atenção da catedral, afinal, sou um cúmplice herético que foi abalado em minha crença. Sua voz caiu em um tom baixo e deprimente, aqueles olhos nunca deixando a massa de cinzas que era sua esposa, que morreu há 11 anos no incêndio. Em resposta, a cinza em forma humana subiu lentamente e se estendeu, formando uma forma semelhante a um tentáculo que deveria ser um braço para escovar suavemente o rosto do velho senhor. Eu sei, Morris abaixou a cabeça e falou de maneira confessante, sou um homem cuja fé vacilou. Sou um covarde que se recusa a cair totalmente na degeneração. Lahane me deu olhos para ver através das ilusões, mas eu os fechei por vontade própria para realizar um desejo irreal. Eu queria manter você neste mundo, mas não consegui me enganar totalmente, em vez disso, forcei você e eu a esta situação vergonhosa. Ele levantou a cabeça e gentilmente agarrou o tufo de cinzas, apenas para ter seus dedos contornando o pó. Eu gostaria de não conhecer nada como Heidi. Dessa forma, eu poderia pelo menos te ver de novo, te tocar de novo. Faz 11 anos que não consigo ver como você está, tio. Desta vez, apenas um suave atrito de partículas veio das cinzas, a versão da mulher chorando. Eu entendo, tudo isso acabará, afinal, todo show termina em algum momento. Não importa o que respondeu ao meu desejo, eventualmente ele receberá seu preço. Estou pronto para isso. Quando chegar, garantirei meu desaparecimento limpo deste mundo. Mesmo que seja uma sombra do subespaço, não permitirei que invada a realidade através deste desejo. Morris ergueu a cabeça e olhou para a silhueta de cinzas na penumbra. Mas até esse dia chegar, fique comigo por mais algum tempo. Fim do capítulo. Capítulo 147, apareceu no mundo real. Tio Duncan, estou indo para a escola. Em meio à saudação alegre, Nina desceu as escadas correndo, virou-se e acenou na direção do segundo andar antes de seguir em direção à porta principal. Os dias de folga acabaram e hoje foi mais um dia para voltar à escola. Mas antes de chegar à porta, Nina parou de repente, notando uma figura trêmula escondida atrás de uma prateleira não muito longe dali. Foi Shirley quem saiu do esconderijo. Ah, Shirley, Nina ficou lá feliz e acenou para a garota, eu estava me perguntando onde você estava. Você quer ir junto? Junto. Shirley piscou confusa, onde juntos? Escola, claro, lá. Hoje é. Nina disse inconscientemente, apenas para perceber seu erro no meio do caminho. Fazendo uma expressão um pouco envergonhada, desculpe, esqueci. Shirley não era sua colega de classe nem frequentava a escola, e a experiência agradável de passar um tempo no campus era apenas uma atuação. Nina sabia disso, mas a garota ainda ocasionalmente esquecia esse fato. A expressão no rosto de Shirley também ficou estranha por um tempo, e seus olhos mostraram um pedido de desculpas novamente. No entanto, ela se recuperou rapidamente e balançou levemente a cabeça, não irei com você. Minhas atividades investigativas foram concluídas naquela escola. Acho que sim, Nina franziu os lábios, voltando rapidamente ao seu sorriso habitual, desculpe, esqueci. Então eu vou primeiro? Shirley assentiu, mas depois, lembrando-se de algo, acrescentou, a propósito, Nina, eu vou para casa hoje. Indo para casa? Nina ficou chocada por um momento. Parece que no espaço de apenas 2 dias, ela considerou Shirley um membro deste lugar como algo garantido. Portanto, quando a jovem ouviu esta notícia, ela teve que reservar um bom momento para processá-la. Você não vai mais ficar aqui. Eu tenho que ir para casa. Minha estadia aqui sempre foi temporária, Shirley acenou com a mão, dizendo o que há muito queria dizer. Eu também contei ao Sr. Duncan e ele concordou. Nina não disse nada por um tempo, agindo como se tivesse caído em estado de choque. Eventualmente, depois de alguns segundos de balbúcio, ela conseguiu sair da situação. Isso, você vai voltar no futuro. Contanto que seja possível, eu realmente não quero ir no futuro. Se possível, quero roubar uma passagem de barco e me esconder na cidade-estado de Frost.
A ideia de fugir surgiu na mente de Shirley, mas então ela pareceu sentir um olhar caindo sobre seu corpo vindo do segundo andar. Encolhendo o pescoço, ela rapidamente corrigiu sua linha de pensamento. Eu irei encontrar você se houver uma vaga no futuro. Minha casa não fica longe de qualquer maneira, hahaha. Nina inclinou a cabeça, achando estranho o comportamento. Mesmo assim, ela rapidamente abandonou a ideia e ficou feliz novamente. Para ela, basta a promessa. Acenado alegremente com a mão, ela se virou e saiu correndo pela entrada da frente, desaparecendo de vista depois de virar a esquina. Shirley observou a outra garota se afastar, meio atordoada com a rapidez com que a atitude mudou. Então, de repente, seus instintos a trouxeram de volta a atenção depois de perceber a certa figura parada na escada atrás dela. Capitão. Bom dia, senhor Duncan. Ela ficou rígida, cumprimentando o dono da loja com uma saudação educada raramente usada em seu repertório. Você é muito mais educado agora. É assim que uma garota da sua idade deveria ser, Duncan disse levemente, descendo lentamente as escadas enquanto fazia isso. Você já terminou de explicar para Nina? Você vai para casa hoje? Sim. Expliquei a ela claramente. Shirley abaixou a cabeça, sua voz não ousando ser muito alta. Você também concordou, posso sair hoje. Por que você está nervoso de novo? Ontem você estava bem. Você reinicia sua atenção todas as manhãs ou algo assim? Duncan balançou a cabeça com um sorriso desamparado e deu um tapinha no ombro ligeiramente magro de Shirley. Relaxe, eu nunca disse que queria aprisionar você em algum lugar. Convidei você para ser um convidado aqui para que você possa voltar naturalmente quando quiser. Claro, você também pode vir aqui quando quiser. Eu sei, Shirley balançou a cabeça repetidamente, depois desanimou de uma maneira frustrada. A verdade é que não estou tão nervosa por dentro como você pensa. Isso tudo é culpa do Dog. Sempre que você chegar muito perto de mim, ele instintivamente ficará tenso e transmitirá a emoção para mim. Oh, cachorro, bem, então acho que não há como evitar isso. Talvez seja devido ao senso de percepção mais aguçado de um demônio das sombras. Duncan encolheu os ombros e olhou para a pequena menina, mas por que você não pensa sobre isso? Você pode realmente ficar aqui se quiser. O lugar onde você e Dog moram me parece um pouco rudimentar e inseguro à noite. Uma sombra subespacial afirmando que seu covil era um lugar mais seguro para se viver era simplesmente insondável, quase ultrajante até. No final, Shirley só conseguiu começar a rir como uma idiota depois de perder o vocabulário. Isso. Esqueça o que eu disse então, só estou mencionando isso para você. Não fique irritado com isso. Duncan sabia que suas palavras por si só não seriam capazes de mudar a opinião da garota, especialmente com as emoções de Dog sendo tão negativas. Se você quiser ir embora, vá em frente. Você já sabe como entrar em contato comigo de qualquer maneira. Não se esqueça de me ligar sempre que encontrar novas pistas sobre esses suntistas. Shirley assentiu silenciosamente. Depois de 2 dias de sonho nesta vida, ela finalmente conseguiu permissão para sair daqui, teve a chance de escapar desse ser aterrorizante, mas quando essa oportunidade realmente apareceu, ela de repente se viu perdida. Conversando e brincando com um amigo, vivendo sob os cuidados de um ancião, quarto aconchegante, luzes fortes, comida deliciosa e uma vida tranquila sem medo de pesadelos ou de se esconder dos guardiões. Agora, ela está autorizada a sair. No entanto, por algum motivo, ela teve a ideia ridícula de que o mundo brilhante que ela procurava estava novamente com a porta fechada para ela. Nossas vidas estão voltando aos trilhos, Shirley. No meio da conexão espiritual, ela de repente ouviu o murmúrio baixo de Dog. Sim, é hora de voltar aos trilhos, Shirley murmurou suavemente em sua mente. Então ela olhou para cima e quis se despedir do Sr. Duncan, mas descobriu que a expressão do homem estava ficando séria. No escuro, Duncan sentiu um lampejo de aura à distância. Este sinal foi uma das marcas que ele deixou. Sr. Duncan,
Shirley pergunta nervosamente. Senti uma aura, Duncan falou suavemente, sem esperar que Shirley terminasse. Ele olhou na direção, parece estar vindo daquela direção. Shirley não reagiu imediatamente. Uma aura? É a pequena fogueira que deixei para aquele bichinho. Duncan abaixou ligeiramente a cabeça e olhou nos olhos de Shirley. Você se lembra do maluco do guarda-chuva que atacou você no limite dos seus sonhos? Shirley ficou chocada por um momento e seus olhos se arregalaram de repente. É a peça que você enviou para casa. Mas isso não foi no mundo dos sonhos. Sim, foi um atacante que apareceu no mundo dos sonhos. O tom de Duncan tornou-se significativo, mas agora eu percebi essa marca no mundo real. Os olhos de Shirley se arregalaram e ela de repente pensou no que o Sr. Duncan havia dito a si mesma naquele pesadelo. Talvez não tenha sido apenas um sonho. Shirley, a voz de Duncan veio de repente, interrompendo a memória da garota. Antes de ir para casa, você quer fazer outra aventura comigo? Claro, se você não. Eu faço. Shirley respondeu imediatamente, sem esperar que a outra parte terminasse de falar. Sua atitude era tão firme que até ela se assustou. Então, como que para amenizar o constrangimento, ela explicou, aquela coisa, apareceu na rua depois do incêndio, deve ter algo a ver com o evento de 11 anos atrás. Duncan pressionou o ombro de Shirley. Então nós irei junto. Mas como a gente chega lá? Shirley respirou fundo. Você pode ter certeza da localização exata daquela coisa. Não vamos pegar o ônibus como da última vez, certo? Duncan sorriu e balançou a cabeça. Tem um meio de transporte mais conveniente agora. Shirley ficou chocada por um momento. Mas quando ela estava prestes a perguntar que tipo de meio de transporte conveniente, uma pequena sombra de repente desceu da escada do segundo andar e pousou no ombro do homem. Para a ponte Erchian, caminhe pela Avenida Shenghua, assento grande. Tem um assento grande lá atrás, petisco de semente de melão e água mineral. Mantenha os pés do seu lado. Shirley quase caiu para trás depois de ouvir aquela divagação alegre e aguda. Então, depois de um rápido tropeço, ela finalmente reconheceu quem era, a pomba estranha que conseguia comer batatas fritas do tamanho dela em uma refeição. Sob o olhar chocado da garota, Ai circulou no ar novamente, liberou a chama verde ardente ao seu redor e se transformou em sua forma esquelética de morto-vivo. Shirley. Ela se virou rigidamente para encarar o homem, apenas para ser silenciada pelo clarão que a pegou de surpresa no momento seguinte. Sob o serviço de entrega expressa de Ai e o barulho da fivela do cinto, o pequeno vórtice de chama saiu da loja de antiguidades e voou para o distância. Fim do capítulo. Capítulo 148, Sobreposição. Uma sombra rápida varreu as ruas velhas e sujas da Cidade Baixa, através dos canos e estruturas de alívio de pressão que cruzavam o aglomerado fabril, através das estações desoladas e ruas desertas e, finalmente, em um beco estreito. As chamas verdes floresceram, espalhando-se desenfreadamente no ar como uma porta até que cresceram o suficiente para permitir que Duncan passasse pelo portal. Ela foi prontamente seguida por Shirley, que ainda estava um pouco surpresa com o que aconteceu. Duncan olhou para a garota atrás dele, olhando para cima e para baixo antes de falar em voz profunda. Como se sente? Existe algum desconforto? Estou bem. Shirley ainda estava tonta, mas essa tontura era mais uma desorientação causada por ser carregada abruptamente pelo chefão do que um desconforto físico. Ela olhou para Ai, que havia retornado à forma de uma pomba branca e pousou no ombro de Duncan. Depois de muito tempo, ela de repente usou seu contato espiritual para se comunicar com o cachorro escondido em sua alma. Cachorro, você consegue vencer esta pomba. Aspas. Não pergunte, mesmo se você perguntar, eu não consigo vencer. A voz do cachorro soou abafada. Esqueça o pássaro criado por esse chefão, até o ensopado de peixe está fora do meu alcance. Shirley ficou surpresa. Por que você de repente mencionou o ensopado de peixe? Porque posso ver que provavelmente não há nada de bom senso em torno deste ser.
Duncan não sabia que Shirley estava murmurando para Dog em segredo. Confirmando primeiro que não havia nada de errado com a garota usando a marca que ele colocou nela, o homem finalmente suspirou de alívio após confirmar que ela estava bem. Ele não usou a garota como cobaia. Na verdade, ele já testou o transporte com vários animais vivos de antemão, e todos ficaram perfeitamente bem depois. Mesmo assim, ele não queria ignorar desenfreadamente a saúde de Shirley. Uma vez concluído o exame de saúde, Duncan voltou sua atenção para o ambiente circundante. No final da rua, ele podia ver vagamente a paisagem urbana em ruínas. As instalações de encanamento que estão em mau estado cruzam as casas em ambos os lados, e alguns dos canos têm um pequeno vapor saindo de suas conexões. Está assobiando e vazando. Esta era uma visão comum em muitas partes da Cidade Baixa. Mas Shirley ainda reconheceu este lugar imediatamente. Este é, o 6º quarteirão? Seus olhos se arregalaram com alguma surpresa. Senhor Duncan, você sentiu aquela marca aqui? Isso mesmo, bloco 6, estamos de volta aqui, mas, Duncan exalou, depois franziu a testa ligeiramente, mas a impressão desapareceu a 1 minuto. Desaparecido? Está extinto? Shirley perguntou com uma expressão de surpresa, mas Duncan não respondeu, apenas olhando pensativo em uma determinada direção. No sonho de Shirley, ele implantou um aglomerado de chamas na bolha restante do atacante. A ordem era retornar ao seu corpo principal. Logo depois, a conexão terminou até agora com a marca reaparecendo no mundo real. Se houver muitas coincidências, então não será mais uma coincidência. O sonho de Nina, o pesadelo de Shirley, a marca aparecendo no 6º bloco, todas essas pistas apontavam para a cortina invisível aqui. Deve ter havido algo que eles ignoraram na última vez que visitaram. Estreitando os olhos, Duncan não acreditou que a chama que ele havia deixado para trás tivesse sido extinta. Embora ele não conseguisse identificar a localização exata, o fraco feedback lhe disse que ainda estava queimando. Como a chama ainda ardia e crescia, isso significava que a sua missão não havia terminado, ela ainda estava perseguindo, devorando e assimilando o atacante. Talvez possa até ter se transformado em um grande incêndio fora da realidade. Ele queria encontrar essa lacuna que estava fora de sua vista, a lacuna que aparentemente conectava os sonhos e a realidade. Aquela fábrica abandonada fica na outra direção. No meio do caminho, Shirley levantou o braço e apontou para um grande prédio ao longe. Não vamos para aquela fábrica, disse Duncan rapidamente, vamos por aqui. Oh, Shirley respondeu, movimentando suas pernas curtas para acompanhar Duncan. As folhas murchas e amareladas foram levadas pelo vento e caíram aos pés de Shirley. Ao pisar nas folhas caídas, ela ouviu um leve som crepitante que era semelhante a uma brasa acesa. Ao redor deles não havia nada além de ruas comuns. As casas antigas alinhadas nas laterais, expostas ao vento e voltadas com indiferença para os visitantes indesejados que aqui se intrometiam. Mas então Shirley percebeu que algo estava errado, não havia pedestres na rua. O 6º quarteirão estava realmente deserto em comparação com as outras partes da cidade. Na verdade, é quase apático, frio e retraído. Mas de forma alguma deveria ser assim sem uma única alma à vista. Uma sensação muito desconfortável permeou o fundo do seu coração. Isso deu a Shirley exatamente a mesma sensação de estar presa novamente em seu pesadelo. Por desejo de proteção, ela inconscientemente se aproximou de Duncan até que acidentalmente bateu com o nariz na cintura do homem. No segundo seguinte, Shirley elaborou o texto completo dos palavrões em seu dicionário. Parece que chegamos. A voz calma de Duncan interrompeu o mau humor momentâneo da garota. Eu sinto muito mesmo. Eu realmente não queria, por favor. Uá! Shirley inconscientemente lançou uma série de pedidos de misericórdia quando voltou a prestar atenção, apenas para perceber que eles haviam parado em frente a um prédio abandonado. Era uma capela, uma igreja comunitária, que podia ser encontrada em toda a cidade-estado de Plende, ficava no final do caminho.
Tem todas as características da Igreja da Tempestade, uma estrutura alongada em espiral com telhas pretas e tijolos de pedra branca. No entanto, as vinhas penduradas e os acessórios sujos em decomposição contavam uma história de abandono. Já foi um edifício sagrado, mas agora o cheiro da decadência e do esquecimento preenchia cada fenda da sua alvenaria. Esta é a igreja, mencionada pelo velho perto do cruzamento da última vez. Shirley relembrou a última vez que visitou este lugar. Lembro que ele disse que havia uma freira morando aqui, mas essa freira muitas vezes não estava na igreja. Não é uma ausência frequente, que pode ser explicada pelo nível de ruína assim, Duncan disse casualmente, caminhando em direção aos portões da igreja. Não é tanto que a freira saia com frequência, mas que este lugar parece ter sido esquecido há 11 anos. Shirley observou enquanto o outro grupo caminhava em direção à igreja, resistindo instintivamente à construção e não querendo segui-lo. No entanto, ela finalmente seguiu o exemplo depois de superar a hesitação momentânea. No momento seguinte, Duncan abriu a porta semicoberta da igreja para revelar a cena lá dentro. A luz quente e brilhante das velas caiu nos olhos de Shirley, e a capela limpa estava bem iluminada, ao contrário da aparência abandonada do lado de fora. No final dos bancos bem arrumados, a estátua da deusa das tempestades, Gomona, permanecia silenciosamente sob a luz. Uma freira ajoelhada em oração levantou-se depois de ouvir o barulho. Já faz muito tempo que ninguém visita esta igreja, a freira sorri calorosamente com os braços abertos. Oh, parece que este é realmente o local, Duncan disse suavemente com uma expressão calma enquanto observava a freira sorridente na frente. A lacuna na cortina. Ele piscou. Aos seus olhos, a freira sorridente manteve uma aparência viva em um momento, mas se transformou em um monte de cinzas humanoides se contorcendo no momento seguinte. Enquanto isso, a igreja atrás dela apresentava um estranho estado de superposição, as chamas ardiam nos bancos intactos, cinzas e faíscas flutuavam do telhado, e a cena do incêndio entrelaçava-se com esta realidade calma. Era como se duas realidades muito diferentes tivessem sido fundidas à força nesta igreja. Fim do capítulo. Capítulo 149, Atrás da cortina. Isso deu a Duncan a sensação de que duas histórias diametralmente diferentes existiram aqui na igreja. O interior permaneceu congelado no passado enquanto o exterior continuou a avançar com o tempo. Não foi destruído nem sobreviveu ao incêndio. Então, a freira aqui sabe de alguma coisa? Já faz muito tempo que ninguém visita esta igreja, repetiu suavemente a freira com uma túnica preta de padre. Ela ergueu a cabeça com um sorriso, mas seu olhar parecia passar por Shirley e Duncan. De onde vocês vêm? Rostos desconhecidos, vocês não são residentes aqui. Diante da cena luminosa e calorosa, Shirley encolheu o pescoço para afastar o olhar sorridente da freira. Ela sentiu um arrepio por algum motivo e sussurrou nervosamente para Duncan. Porque eu acho esse lugar estranho, parece tão dilapidado por fora, mas por dentro. Duncan não respondeu, apenas dando um tapinha casual no ombro de Shirley. Com base na reação da garota, ele adivinhou que a outra parte só conseguia ver um lado da foto e não via o outro. Neste caso, é difícil explicar suas descobertas. Claro, havia Dog, que tinha uma percepção melhor da realidade, mas até descobrir a identidade e o medidor de ameaça da freira, era melhor evitar que Shirley invocasse o cão negro. Estamos apenas de passagem, Duncan disse calmamente à freira com uma expressão imutável, como um visitante normal da igreja. Você esteve aqui todo esse tempo? Tenho morado nesta igreja, a freira assentiu levemente, tenho orado aqui, orado pela grande existência. Mas as pessoas do quarteirão disseram que a freira da igreja não voltava há muito tempo, acrescentou Duncan, observando a reação das freiras à sua frente. Eles disseram que a igreja estava negligenciada e parecia abandonada. A freira ouviu em silêncio as palavras de Duncan, mas não houve reação violenta, como se seu coração tivesse descansado eternamente. Ah, sim, mas sempre estive aqui,
Provavelmente esqueceram o dia de oração e pensaram que a igreja não estava aberta. Duncan não fez comentários, mas tem o suficiente para confirmar que o problema se estendeu muito além da igreja, mas atingiu todo o sexto quarteirão. Esta igreja deserta ficava no fundo da vizinhança. Só pela aparência, está abandonado há mais de 10 anos. Para as pessoas comuns deste mundo, as igrejas não são apenas um lugar de conforto espiritual, mas também uma instalação funcional para manter a segurança regional, defender-se contra as forças do mal após o anoitecer e curar muitos civis depois de sofrerem de problemas mentais ou pesadelos. Uma instalação tão crítica, está abandonado há 11 anos. Mas os moradores do sexto quarteirão não sentiram necessidade de denunciar isso. Imagine se uma comunidade estivesse sem água e eletricidade há 11 anos, mas os moradores locais não encontrassem nada de errado nisso. Então, quando pessoas de fora falam sobre o assunto, elas apenas comentam que é estranho. Agora, quão estranho isso soa? Quanto à freira nesta igreja, Duncan ainda não tinha ideia de que tipo de intenção este humanoide cinza tinha em mente. Ela era perigosa? Pelo menos pela conversa até agora, não é hostil. Na verdade, está tão longe que é estranho. É como se a freira tivesse caído em estado de escárnio. Ele confirmou isso fazendo várias perguntas consecutivas e obteve a mesma resposta repetidamente. Ela é sã, mas não muito. Você quer orar? Ou você precisa de ajuda para acalmar sua mente e afastar os maus espíritos? A freira perguntou com um sorriso e uma voz suave. Obrigado, mas não há necessidade. Duncan balançou a cabeça, olhou em volta e perguntou casualmente, a propósito, onde estão os guardas desta igreja? Toda igreja deveria ter guardas, até mesmo a menor igreja comunitária do gueto tem para lidar com ameaças gerais. Os guardiões, eles estão descansando na igreja e só aparecerão depois do anoitecer. O sorriso da freira permaneceu inalterado. Você está procurando os guardiões para alguma coisa? Duncan não respondeu, mas seu olhar varreu lentamente os bancos ao lado da freira. Em seu campo de visão, os fantasmas do fogo queimavam tudo, e as cinzas e ruínas se sobrepunham à igreja bem iluminada como filmes sobrepostos. Na outra dimensão dessa superposição não faltaram corpos chamuscados. Os guardas estão descansando lá. Duncan ergueu a mão e apontou para não muito longe, mas aos olhos de Shirley havia apenas 2 fileiras de bancos vazios. A freira congelou por um momento, olhou na direção do dedo de Duncan e só falou depois de um momento de espera, SHH, eles estão dormindo. Duncan cantarolou e continuou perguntando, podemos dar uma olhada? Claro, a igreja está aberta para visitas, a freira assentiu levemente, por favor, cuide-se então. Vou continuar orando aqui, se precisar de alguma coisa, me ligue. Depois de dizer isso, a estranha freira realmente se virou e caminhou em direção à estátua da deusa sagrada não muito longe, deixando Duncan e Shirley completamente à sua própria vontade. Só quando a freira foi embora é que Shirley, que estava nervosa o tempo todo, de repente deu um suspiro de alívio. Ela não poderia se importar menos em ter medo de Duncan neste momento, porque a atmosfera estranha e onipresente na igreja já havia deixado Dog inquieto e agitado. Uma estranha sensação de tensão estava passando diretamente em sua mente através da conexão espiritual, fazendo-a inconscientemente se aproximar de Duncan. O que diabos está acontecendo com este lugar, porque essa freira parece tão assustadora? Ela obviamente parece normal, mas nada parece ser normal. Parece haver 2 igrejas aqui, Duncan explicou simplesmente, uma pegou fogo e a outra ainda está intacta. Eles estão sobrepostos neste tempo e espaço juntos, e a freira na igreja, ela não está viva nem morta. Shirley ficou atordoada e, depois de meio minuto, sussurrou confusa e surpresa, o que você quer dizer? Duncan olhou para ela, quando voltarmos, é melhor você ler alguns livros. Se você não sabe como posso te ensinar. Sem esperar pela resposta de Shirley, marchou direto para as profundezas da capela. Como disse a freira, a igreja estava aberta para visitas, então é claro que ele irá visitar à vontade.
Shirley piscou em estado de choque, mas rapidamente se apressou ao ver o homem deixando-a para trás. Eles contornaram os bancos e contornaram a estátua da deusa. Durante esse período, a freira orante nunca levantou a cabeça como uma devotada serva de Deus. É como se ela tivesse esquecido completamente dos visitantes daqui, mantendo a mesma postura de 11 anos. Isso fez com que Duncan prestasse mais atenção. Ele observou as cinzas humanoides se contorcendo enquanto as minúsculas brasas caíam do telhado abobadado, assim como as folhas caídas de uma árvore. Então, uma faísca surgiu do nada em seu coração, fazendo-o levantar a cabeça para a estátua e piscar. O ícone da deusa da tempestade, há uma fenda na cabeça. Neste breve momento, Duncan finalmente teve um vislumbre da verdade por trás deste mundo fraturado e sobreposto. Através da fenda na cabeça desta estátua sagrada, há uma luz fraca passando. É caótico, até louco, como uma fenda aterrorizante da pupila de um deus louco espiando do vazio. Qualquer aura sagrada que permanecesse na estátua havia desaparecido há muito tempo, substituída pelos poderes sombrios e vis de qualquer mal que se escondesse aqui. No segundo seguinte, a cena aterrorizante desapareceu sem deixar vestígios, e o ícone de Gomona continuou quieto no pedestal, sua imagem majestosa exalando o brilho reconfortante de uma deusa. Você vai rezar para a deusa? A freira, que estava ajoelhada e rezando, de repente abriu os olhos e perguntou ao homem. Fim do capítulo. Capítulo 150, O segredo no santuário subterrâneo. Você vai orar para a deusa? Verdade seja dita, neste instante, a reação instintiva de Duncan foi que havia algo errado com a deusa da tempestade, Gomona. A causa deve ser o lado sinistro do deus, que levou essa sombra aterrorizante a tomar conta da cidade-estado. Essa distorção era a evidência. Mas no segundo seguinte, ele teve outra suspeita: se realmente havia algo errado com a deusa da tempestade Gomona, então por que as outras igrejas da cidade eram normais? Não que ele tivesse visto outras igrejas de tempestade, havia igrejas comunitárias perto do antiquário e igrejas próximas ao Museu Marítimo original. Mesmo que ele não tivesse entrado para conferir, ele havia perambulado pela vizinhança, e a aura liberada por aquelas igrejas era obviamente diferente daquela igreja misteriosa à sua frente. Ele também teve contato com outros clérigos, incluindo os padres e guardiões de nível mais baixo, bem como o inquisidor como Vanna, que estava no ápice da cidade-estado. Pelo que ele sabia, essas pessoas que serviam a deusa da tempestade eram todas normais, ainda mais determinadas e lúcidas do que a maioria. Ele ignorou a freira e olhou para a estátua. Após o vislumbre de agora, a estranha fenda na cabeça da estátua não apareceu novamente. Mesmo na outra foto da igreja, o local não passava de uma bagunça carbonizada. Ele não conseguiu encontrar nenhuma evidência dessa fenda em lugar nenhum novamente. Duncan franziu a testa. A estranheza desta igreja era obviamente um caso especial. Supondo que a culpa não fosse da própria deusa da tempestade, então o que ele viu só poderia ser interpretado como uma força maligna tentando usar esta capela como um nó para invadir a realidade. Mas o que exatamente é isso? A forma dessa fenda parece não ter nada a ver com o malvado deus do sol e não tem nenhuma relação com o fragmento do sol. Se eu tivesse que dizer isso, a luz rodopiante e caótica me lembra os níveis inferiores do desaparecido. Você vai rezar para a deusa? A voz da freira veio novamente. Ela não estava nem impaciente nem insistente, mas como se alguma palavra-chave tivesse sido acionada, ela começou a repetir essa pergunta indefinidamente quando Duncan e Shirley ficaram ao lado da estátua. Shirley parecia um pouco sobrecarregada e instintivamente olhou para Duncan, que finalmente respondeu neste momento: você está orando para sua deusa. Esta deveria ser uma pergunta inquestionável, e qualquer crente normal daria uma resposta clara e afirmativa neste ponto. Mesmo assim, a reação da freira fez os olhos de Shirley se arregalarem de choque. Eu não sei, a freira balançou a cabeça calmamente como se não sentisse nada de errado com sua resposta, estou apenas rezando, e ele me disse para orar aqui.
Duncan imediatamente franziu a testa. Quem é ele? A grande existência. A freira sorriu. Shirley sentiu um arrepio nas costas devido ao sorriso gentil da freira. Eu não rezo a nenhum deus, Duncan disse levemente, puxando Shirley silenciosamente meio passo para trás do alcance da mesa de oração, incluindo a deusa da sua boca. Oh, que pena! A freira suspirou suavemente e baixou a cabeça novamente, ignorando Duncan e Shirley. Duncan olhou para a massa ondulante de cinzas humanoides por alguns segundos, confirmando que as cinzas haviam parado de prestar atenção neles antes de se virar para outro lugar. A capela era de tamanho limitado e tinha poucas áreas para esconder, exceto o salão principal dedicado às orações e ao serviço. Havia apenas algumas salas ligadas ao salão principal além da cripta subterrânea. Duncan primeiro levou Shirley para verificar os quartos ao redor, mas não encontrou nada que valesse a pena se preocupar. Finalmente, chegaram diante de uma escada que levava ao porão, no final de um corredor fora do salão principal. Estamos realmente indo para lá? Olhando para as escadas escuras à sua frente, Shirley estava obviamente um pouco inquieta e olhou para trás, para o corredor bem iluminado. Será que aquela freira estranha atacará de repente? Aquela freira está obviamente presa no salão principal e não pode ficar muito longe da estátua. Duncan balançou a cabeça. Mas se ela atacar, então só poderemos revidar. Essa coisa dificilmente pode mais ser chamada de ser vivo. Shirley engoliu em seco. Ela geralmente era muito ousada e corajosa, mas por mais ousada que fosse, esta foi a primeira vez que ela correu para uma capela da Igreja da Tempestade e fez algo tão emocionante. É mais do que seu coração poderia acomodar. Mas ela sabia que não deveria recusar. Ela ainda não tinha ideia do que era mais perigoso, uma freira que havia se transformado em mortal ou uma sombra do subespaço. Nesse momento, Duncan de repente disse algo de novo, o que fez com que a determinação arduamente conquistada de Shirley oscilasse novamente. A propósito, convoque Dog. Os olhos de Shirley se arregalaram instantaneamente. Convocar cachorro? Na igreja da deusa da tempestade. Receio que este não seja mais o território da deusa da tempestade. Duncan balançou a cabeça. É difícil dizer quem exatamente está no comando deste lugar agora, mas não se preocupe em convocar Dog. Você vê, embora eu esteja aqui, nada está acontecendo comigo. Na verdade, suspeito que esta igreja seja mais adequada para Dog do que qualquer outro lugar da cidade neste momento. Quando Shirley pensou sobre isso, ela sentiu que esta era uma teoria bastante razoável. Claro, o principal motivo foi que ela não ousou discordar, então obedientemente ergueu o braço direito e convocou seu parceiro para o mundo real. Chamas negras subiram como fumaça, formando e assumindo a forma de um cão escuro em um instante. Assim que o processo de invocação terminou, Dog curvou-se habilmente sob os pés de Duncan, sua cauda esquelética balançando na velocidade de um leque de marca 5. Saudações, você é ótimo. Ok, você não precisa executar esta série todas as vezes. Duncan interrompeu o cão morto-vivo e acenou para que ele se afastasse. Já é ruim o suficiente que ele tenha tido que lidar com uma cabeça de cabra barulhenta no desaparecido, ele não precisa de outra em terra. Você já deveria ser capaz de sentir isso. Dê uma olhada, diga-me o que você vê nesta igreja com esse seu olho. Dog levantou-se do chão e virou-se para espiar a escada escura que levava às criptas. É realmente um lugar maligno. A voz do cão era rouca e baixa, é tonto até de olhar. Depois de falar isso, ele fez uma pausa como se estivesse fazendo um julgamento adicional. Depois, voltando-se para Duncan, explicou as suas descobertas. É um pouco semelhante à situação da fábrica abandonada de antes, mas é muito mais distorcida aqui. Receio que a distorção já esteja se aproximando do limite do que a realidade pode suportar. Não há dúvidas, a fonte da cortina velada deve estar aqui. Então a distorção já está se aproximando do limiar do mundo real, não admira que eu também possa observá-la diretamente com meus olhos. Duncan assentiu com indiferença e seu olhar pousou nas escadas à frente. A igreja inteira foi verificada.
Agora tudo o que resta é o porão. De acordo com o layout da maioria das igrejas de tempestade na cidade, a área é o que os clérigos chamam de igreja subterrânea. Estou começando a ficar animado. Dog balançou a cabeça feia, as correntes em volta do pescoço chacoalhando. Pela primeira vez na minha vida, invadi a terra proibida da igreja da tempestade. Me pergunto o que há lá embaixo. Shirley lançou um olhar estranho para a expressão babada de Dog. Você Forx pode parar de agir como um pedófilo que está pronto para invadir o banheiro feminino. Cachorro. Duncan ignorou a combinação dos dois. Ele já havia contornado Dog e começado a descer as escadas. Eventualmente, ele chegou a uma entrada, que deveria levar ao santuário subterrâneo. Sendo uma pequena igreja comunitária, a chamada Igreja Subterrânea, aqui nada mais era do que uma cripta espaçosa, e a porta para a área subterrânea era uma porta de carvalho reforçada com molduras de aço e runas sagradas. Duncan colocou a mão na porta, empurrou-a ligeiramente e descobriu que não estava trancada. No entanto, quando continuou a avançar, sentiu alguma resistência, como se algo o tivesse bloqueado do outro lado. Há algo do outro lado da porta. Duncan recuou um pouco, observando a porta de carvalho escuro à sua frente. Por alguma razão, quando ele chegou à porta do santuário subterrâneo, a estranha cena de sobreposição diminuiu, e tudo o que ele viu à sua frente foi esta porta. Parece que os dois ramos da realidade completaram aqui a sua convergência, deixando apenas uma realidade como a verdade. Você quer arrombar a porta? Shirley seguiu por trás. Ela já havia pegado a corrente na mão com o cachorro pronto ao seu lado. Especificamente, a dupla assumiu a postura do martelo de meteoro, como usaram nos suntistas durante aquela reunião. Você pode estragar as pistas, Duncan interrompeu a garota empunhando um cachorro que estava prestes a usar as artes tradicionais para resolver o problema. Em vez disso, ele colocou a mão na porta repleta de runas e acendeu uma pequena chama entre os dedos para seguir as ranhuras. Teoricamente, esta porta deveria ser algum tipo de item sobrenatural. No segundo seguinte, a porta abençoada do templo virou em lenha para o fogo fantasma. Com a chama verde queimando rapidamente, o portão cumpriu fielmente a ordem do mestre. Ele se queimou, e quando a porta foi destruída, a coisa que estava contra a porta do lado oposto se revelou ao grupo caindo no chão com um estrondo. Era uma freira com um vestido preto, cheia de cicatrizes, ainda segurando uma espada na mão e olhando com raiva para algo na escuridão, embora ela tivesse morrido. Shirley viu o rosto da outra parte claramente e um arrepio subiu instantaneamente do fundo de seu coração. Uau! Aquela freira que vimos agora. Fim do capítulo. Não desejaria, com minha obra, poupar aos outros o trabalho de pensar, mas sim, se for possível, estimular alguém a pensar por si próprio. Ludwig Wittgenstein.